Está no ar mais um Check-up Podcast, sempre falando de saúde, de bem-estar, de qualidade de vida. E hoje recebendo aqui um convidado muito especial, ele que é o representante do Sindicato dos Médicos do Ceará, está assumindo esse triênio com muitos desafios e já começando, né, com muito trabalho. E eu estou recebendo hoje o Dr. Marques Ventura, que é o presidente do SIMEC, Sindicato dos Médicos do Ceará. Tudo bem, doutor? Tudo bem, muito obrigado, Natália. Obrigado a todos os telespectadores do Check-up. É uma alegria estar aqui no seu programa, é uma alegria estar aqui com você. E aí, vamos falar então, muita coisa para a gente conversar hoje, né? Lembrando que o nosso Check-up Podcast é um oferecimento do grupo CLDO-CCO, tratando seus olhos com excelência há 25 anos, ali coladinho com a história do check-up. E é um prazer também ter o CLDO-CCO aqui patrocinando esse espaço que fala tanto de saúde, que ajuda tanto a nossa população, não é, doutor? Então vamos lá. Para começar, doutor, quais são as principais funções do sindicato? Vocês defendem, né, a classe, os médicos? Isso. A principal função de um sindicato é defender a categoria, é defender assuntos de ordem trabalhista do profissional de uma determinada função. No nosso caso, dos médicos do estado do Ceará. Porém, o Sindicato dos Médicos do Ceará hoje ele tem extrapolado um pouco as barreiras de sua atuação e prestado um excelente serviço para a população, que é atuando na fiscalização de contratos, observando como é que está o funcionamento da saúde pública. A gente fiscaliza as condições em que os pacientes estão sendo atendidos e tratados. E não tem como falar de direito trabalhista sem condição trabalhista. E isso impacta na atuação do profissional médico. Então, o Sindicato dos Médicos hoje tem uma atuação de ajudar aí na saúde pública do estado do Ceará também. Acaba ajudando todo mundo, né? Como Sim. você falou, uma coisa está ligada à outra, né? Exatamente. Se o médico ele é bem assistido, a população vai ser bem assistida, né? E o que é que vocês têm observado, doutor? Assim, como é que está o nosso cenário hoje com relação a isso? Questões trabalhistas? Quais são os maiores desafios que os médicos têm enfrentado? Os maiores desafios que a gente tem enfrentado hoje no estado do Ceará, assim como em todo o país, é um subfinanciamento do sistema. O Sistema Único de Saúde hoje enfrenta uma dificuldade generalizada de subfinanciamento. E isso tem gerado desassistência. Tanto que a nossa maior preocupação são essas condições de trabalho que o médico é submetido e, por consequência, a condição em que esse paciente é atendido. Então, no panorama dentro do estado do Ceará, hoje a gente enfrenta muitas dificuldades de falta de medicação, falta de leitos, dificuldade de regulação, até mesmo de perfil de pacientes que vai parar no hospital quando era para ir parar em outro, e aí gera ali uma sobrecarga no sistema e gera pacientes ficando internados em corredores. E nas questões trabalhistas, a gente tem enfrentado realmente algumas dificuldades de contratualizações, a gente está indo um pouco na contramão. Enquanto a gente tem um país que é modelo e exemplo mundial de segurança profissional, de direitos trabalhistas, a gente vê o médico cada vez mais sendo precarizado nos seus contratos de trabalho, nas suas formas de contratação, atrasos de salário, e isso também a gente reforça, gera a desassistência, porque o profissional, obviamente, vai buscar um lugar que for mais seguro para ele. E a gente vê que os médicos têm que trabalhar em muitos lugares ao mesmo tempo, né, doutor? É uma sobrecarga mesmo. Sim, trabalham em muitos lugares ao mesmo tempo, até porque todas as coisas vêm subindo de valor para você manter o seu padrão de vida. Profissionais que estão aí há 15, 20 anos sem reajuste nos seus salários, acaba tendo que migrar também para outros municípios, para outras cidades, em busca de outra complementação na sua renda. E aí coloca esse profissional também em risco, né? Porque ele acaba tendo que viajar grandes distâncias para outras cidades
do interior em busca de trabalho. Para poder complementar a renda, né? Eu até vi uma matéria esses dias aqui também, falando a respeito dos centros universitários, né? Também que a maioria dos cursos, né? A maioria das faculdades, né? Dos cursos, eles estão em locais em que não há uma condição, né? Apropriada para receber, né, essas escolas. Exatamente. E essa é uma preocupação das entidades médicas a nível nacional. Desde o ano de 2014, quando foi lançado o programa Mais Médica, ele teve 2 eixos importantes, que são os que mais chamam a atenção. Ele tem outras atuações, o programa ele é excelente em algumas coisas, e aí ele traz, por exemplo, o profissional para o município, a busca do profissional para atuar no interior, mas ele também trouxe um eixo que foi muito problemático para a população, que foi o quê? A abertura de cursos de medicina. Só que esses cursos eles foram sendo abertos sem nenhuma segurança para essa formação, sem critério nenhum. Existe, obviamente, os critérios lá normatizados pelo Ministério da Educação, mas na prática a gente não vê isso acontecendo. A gente tem municípios que sequer têm uma atenção terciária, que sequer têm atenção especializada formando médicos com uma formação, com um curso de medicina lá. E alguns profissionais não médicos dando aula em cursos de medicina, não especialistas dando aula de especialidades, o que gera um impacto aí na formação muito grande, que é de grande preocupação das entidades médicas, porque isso vai reverberar lá na frente no tipo de médico que vai atender, inclusive nós, né? Pois é, e isso repercute realmente, né? Nessa formação do médico. Qual é a opinião de vocês sobre o Revalida? Olha, o Revalida ele é de grande importância para uma defesa da população também, porque ele é voltado para o profissional que é formado no exterior. A gente tem números aí gigantescos de brasileiros que acabam indo para outros países, Bolívia, Argentina, Cuba, são os destinos mais procurados, basicamente. Buscar essa formação, né? Buscar essa formação. Só que diferente da faculdade, que a gente já não consegue aqui no Brasil uma segurança dessa formação, no outro país a gente não tem como controlar, a gente não tem gerência desses cursos, a gente não sabe como é a formação desses profissionais. Então, é necessário, e todo país sério faz isso, no mundo inteiro, na Europa, nas Américas, em todos os lugares, todos os países sérios, quando ele recebe um profissional, seja de qualquer formação, ele quer uma validação do seu diploma, da sua formação. E da medicina é ainda mais rigoroso. Nos Estados Unidos, por exemplo, a prova é muito difícil, né? Geralmente as pessoas passam 2, 3 anos tentando conseguir uma aprovação da revalidação do seu diploma lá. Uhum. Então, o Brasil ele também precisa seguir o mesmo caminho, precisa manter a prova do Revalida e precisa garantir que o profissional que estudou em outro país, ele tenha a formação adequada para atender a nossa população da forma como ela merece. Mas como é que está esse cenário hoje, aqui no Ceará? No Brasil, no Ceará? Hoje, a prova do Revalida, ela está mantida, ela continua em execução. Existem alguns grupos que tentam fomentar o fim dessa prova, mas as entidades... A não necessidade, né? A não necessidade dessa prova, mas as entidades médicas continuam defendendo. Uhum. Atualmente, no Brasil, só é possível retirar o registro de médico no Brasil, formado no exterior, se passar na prova do Revalida. E a maioria vem de onde, doutor? Desses locais que o senhor falou aí? A maioria é Cuba, a maioria... Bolívia. Argentina... São os destinos mais procurados. Tem alguns de Cuba. Cuba já chegou a ser muito prevalente, mas atualmente Bolívia e Argentina são os mais procurados. E querem sempre trabalhar aqui, né? Sim. Sempre voltar para o Brasil. Quer ir se formar lá e quer voltar, porque a pátria dela é aqui. E a gente compreende que ela quer voltar para cá. Como brasileiro, ela quer voltar para cá, mas ela precisa que a sua formação seja validada, porque é o único meio da gente saber que a faculdade lá do exterior
teve uma formação adequada. Agora a gente sabe que tem essa dificuldade toda, né, com os locais, na abertura das escolas médicas, mas a gente tem aqui no Brasil, indiscutivelmente, uma qualidade de medicina que é reconhecida no mundo todo, né, doutor? Sim. Nós temos grandes médicos aqui, de forma geral, até profissionais de saúde, né, que pessoas vêm muitas vezes de outros países para ser atendidas aqui no Brasil, aqui no Ceará. Né? A gente está fazendo, inclusive, abrir aqui para falar do Troféu Checkup, que está chegando, né? Troféu Checkup 2024. Inclusive, o sindicato vai estar lá com a gente. E o motivo é esse, o motivo é nobre, é reconhecer esses profissionais, né, que são tão talentosos, que são tão capacitados e que têm esse nível de merecimento, esse legado. Então, a gente sabe que, apesar de todas as dificuldades, nós temos grandes médicos. Sim, temos grandes médicos e temos escolas tradicionais que trazem uma formação assim espetacular, né? Como a Universidade Federal do Ceará, aqui no nosso estado, a Universidade Estadual do Ceará, são universidades que têm aí um peso a nível nacional, que tem uma formação de profissionais renomados aqui na nossa capital, que tem uma formação fora, que vão atuar fora, são procurados por pessoas de fora e que são excelentes profissionais. Nós temos formação boa. E é esse tipo de profissional que nós queremos para a população inteira. É por isso que o Sindicato dos Médicos bate tanto nessa questão da formação médica, da assistência de qualidade, porque nós queremos que esse profissional bom, de qualidade, de merecimento, ele seja para toda a população. Pois é, por isso que eu falo que é muito trabalho, né, doutor? Inclusive porque são 83 anos, né, de fundação do sindicato. Começaram bem pequenos. Eram quantos? Eram 100 médicos filiados. Hoje vocês passaram dos 6.000, não é isso? Isso. E aí mostra o crescimento e a importância, né, do sindicato. Isso mostra o quanto o sindicato ele é relevante para a categoria médica e o quanto ele é relevante também para a população. Porque essa atuação forte que o sindicato trouxe, principalmente de 2015 para cá, quando ele foi reformulado, quando ele foi realmente entregue para a categoria médica e saiu realmente em defesa da população, a gente conseguiu ampliar esse número de associados. De 2015 para cá, esse número, ele mais que multiplicou por 5, né? A gente tinha cerca de 1.000 e poucos associados em 2015 e agora já tem mais de 6.000. Que é uma segurança muito grande, né, para esse associado. Isso, é uma segurança muito grande e indo na contramão do país, porque desde quando acabou o imposto sindical, a gente vê que muitos sindicatos têm fechado as portas e o Sindicato dos Médicos do Ceará tem conseguido se manter forte, com uma atuação forte em todos os ramos da área da saúde. E como é que acontece a filiação, doutor? O médico ele pode fazer essa associação assim que ele se forma, inclusive quando ele se forma, ele tem até benefícios nesses seus 2 primeiros anos de formado, ele paga menos. E aí, ele, assim que se forma, que tem um CRM válido, ele já pode fazer a sua sindicalização como médico. E aí, basta entrar em contato com qualquer um dos canais de atendimento do Sindicato dos Médicos do Ceará e rapidinho ele faz ali a sua sindicalização. O estudante também já pode. Ele tem os mesmos benefícios do médico, ele só não pode atuar no poder de voto, de decisão dentro da entidade, mas ele tem todos os benefícios do médico. Então, a gente até recomenda que desde a faculdade a pessoa já faça a sua sindicalização e já se aproxime da entidade. Porque os benefícios são muitos, né? Como o senhor falou, né? Essa segurança, né? É uma cobertura. Isso. O Sindicato dos Médicos do Ceará hoje oferece para o médico assessoria jurídica, que é muito importante, principalmente num país em que a demanda judicial em cima do profissional de saúde como um todo, em cima do médico, é muito grande. E sobre essas questões trabalhistas, as dificuldades que têm sido enfrentadas, um jurídico é muito importante, como também os outros benefícios comerciais,
planos de saúde, desconto em lojas, hotéis, restaurantes. Vários benefícios. Viagens, vários benefícios. Você sabe que eu vou ter que me associar, doutor, porque quase 26 anos de check-up, eu já sou quase uma médica. Será bem-vinda. Vocês vão ter que me aceitar por lá, né? Eu acho engraçado que eu lembrei agora que a gente tinha um quadro lá no check-up com o doutor Fred, né? Um quadro de emergencistas. Emergência já. E aí, um dia eu cheguei para gravar e ele falou assim, eu fiz aqui o seu jaleco, seu pijama, né, que chama, né? Todo verde, com o nome Natália Varela. Eu falei, doutor, só tem um perigo aqui, eu entro em qualquer lugar. Chegando assim, toda paramentada no hospital, ninguém vai me barrar, né, doutor? Eu vou fazer uma Assembleia Geral extraordinária para Natália Varela se sindicalizar. Olha, porque você sabe que muita gente me pede indicação, me liga, né? Eu digo, calma que eu não tenho CRM ainda. Calma que eu ainda não me associei, mas vou me associar. Doutor, e nesses 83 anos, muitos avanços, né? Como é que está sendo assim chegar nesse momento aí do sindicato? O sindicato ele avançou muito nesses últimos tempos, cresceu como uma instituição, como uma entidade que antes não tinha fluxos, não tinha um delineamento de como iria funcionar, e hoje a gente tem toda uma estratégia e é uma entidade realmente que sabe para onde está se direcionando. Então, hoje, tudo lá no sindicato que for feito, desde uma denúncia de um médico, a um pedido de sindicalização, a uma solicitação de um ofício ou algo do tipo, o Sindicato dos Médicos tem um fluxo para tudo. Todas as coisas são muito bem feitas e todas as coisas são muito bem documentadas. Além do crescimento que a entidade ganhou no nosso estado. Hoje, por exemplo, nós somos, inclusive, demandados por outras instituições. Já aconteceu, por exemplo, nessa minha gestão atual, no começo, de a gente ter sido demandado pelo próprio Ministério Público em uma audiência para se manifestar em defesa da categoria médica em um determinado assunto. Isso mostra o papel da instituição, o papel da entidade e do reconhecimento que ela tem diante da sociedade. Credibilidade, né? Isso. E, inclusive, com certificações importantes, né? Tem o selo aí, o Great Place to Work, tem também a certificação ISO 9001. Isso. Esses dois selos, o GPTW, ele se refere ao ambiente de trabalho, a como está organizado ali. Então, nós somos certificados, temos uma pontuação excelente, né, de excelência no GPTW. E temos o ISO 9001, que se refere justamente a esses fluxos que eu mencionei. Uhum. A entidade ela tem um padrão de qualidade e nós passamos por auditorias, né, da ABNT de qualidade para fazer essa certificação de qualidade. Então, tudo o que nós fazemos durante o semestre é documentado e auditado para que seja mantida essa certificação. Isso é muito importante, porque nós vamos ter profissionais que realmente estão se sentindo bem no seu trabalho. A gestão de pessoas é uma marca do Sindicato dos Médicos do Ceará. Nós lançamos agora na minha gestão o Despertando Talentos, que foi uma ideia da Clara Gomes, a nossa gerente geral do MBA dela. E esse projeto faz ali uma interação entre os profissionais, torna o ambiente de trabalho mais agradável e torna o profissional com múltiplas competências. E o ISO, ele traz a garantia de que a entidade tem prestado um serviço de qualidade. Isso vai resultar em quê? Nas suas ações de fiscalização, na defesa do médico e nas suas ações de defesa da população. Esse vai ser o benefício desses dois selos e a gente pretende manter essas certificações. Olha, com essa excelência toda, vai ser convidado para outras entidades para presidir. Vai dar tempo aí? Nem pode, né, doutor? Vai ficar corrido. Porque... Vai ficar complicado. Agora, doutor, o senhor falou aí de denúncias médicas, vocês recebem também lá? Como é que funciona isso? Erro médico, isso tudo é com vocês também? Denúncias de erro médico, quando se trata da atuação do profissional médico, ela é com o conselho. Uhum. Para o sindicato, são as denúncias do profissional médico, Sim. geralmente. E por incrível que pareça, hoje, a maior parte das denúncias dos profissionais médicos
não se trata a respeito da sua remuneração. A maioria dos médicos procuram condições adequadas de trabalho. Então, isso mostra o empenho que a categoria médica ela tem, aquela desmistificação, né? Que o médico ele é muito mistificado hoje no país por, o médico é muito preocupado com dinheiro, o médico é muito preocupado em ganhar, mas, na verdade, dentro do Sindicato dos Médicos do Ceará hoje, a maior parte das denúncias, hoje, nós recebemos 4 denúncias hoje. E das 4, 3 se referiam a condições de trabalho. Então, os médicos eles se preocupam muito mais com a sua condição de trabalho, de ter a garantia que ele vai poder prestar uma medicina de qualidade, que vai ter medicação, que vai ter equipamento, que os pacientes não vão ficar amontoados em cadeiras, internados nas portas, como tem acontecido no estado do Ceará, do que com o seu salário. Mas, obviamente, como eu mencionei, chega muitas demandas também, denúncias da precarização do profissional. Os vínculos empregatícios cada vez mais precários. Profissionais que eram CLT e agora estão sendo colocados para trabalhar em sociedades de cota de participação, os regimes de cooperativismo sendo cada vez mais prevalentes em detrimento do concurso público, né, que são condições que realmente acaba ali precarizando a segurança do profissional médico. O sindicato entra, acaba com a brincadeira. Aí o sindicato dos médicos entra e acaba com a brincadeira. Aí é a vantagem de estar sindicalizado, né? A gente tem pego um pouco no pé aí do gestor. Mas o nosso objetivo, quando a gente pega no pé do gestor, acaba gerando ali aquele atrito, mas uma frase que eu sempre falo, quando eu entro em contato com um gestor e quando eu me sento na mesa de negociação, se você parar para pensar, nós estamos do mesmo lado, tentando defender uma assistência de qualidade, porque você não quer que no seu município isso aconteça, que tenha esse problema. Então, nós estamos ali do mesmo lado, mas temos dado um trabalhinho aí para os gestores que a gente pega no pé, a gente fica de olho até nos contratos. Mas aí, como você falou, é muito importante, vocês vão para reuniões, né? Como é que é a movimentação do sindicato para resolver essas situações? E como é que são essas ações que vocês fazem mesmo rotineiramente? Tem cursos também, né? Tem muitas palestras, muitas atualizações e muitas conversas com os hospitais, né? Com as entidades. Isso. Em algumas condições a gente tem mesas, por ser a entidade representativa, como, por exemplo, na Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza, a gente faz parte de algumas mesas, como, por exemplo, a mesa permanente de negociação do SUS. No Estado, a gente faz parte das mesas setoriais da Secretaria de Saúde do Estado e das mesas centrais para negociação de condições trabalhistas e dos direitos do profissional. Mas também algumas demandas, elas chegam através ou de denúncias ou através de um sistema de fiscalização. Hoje o Sindicato dos Médicos tem um programa de delegados. Esses profissionais médicos que se dispõem a fazerem essas fiscalizações vão até as unidades ou por demanda ou visita de rotina. Está de passagem, passa numa unidade, vê as condições de trabalho desses profissionais, vê as condições de atendimento da população. Aí, a partir disso daí, isso entra para o nosso jurídico, o jurídico notifica ao gestor e a gente entra nessas intermediações de negociação. Nas últimas das últimas consequências é que acaba ocorrendo aí os movimentos grevistas, como aconteceu já no nosso estado 2 vezes, né? Uma no município de Fortaleza, relacionada às UPAs, e outra no Hospital da Messejana, que também foi resolvido antes de chegar na paralisação. Mas o sindicato ele atua fortemente nisso, né? Sentando com o gestor e fazendo essas intermediações de negociação. Então tem um setor de fiscalização, né? Isso, a gente tem essas pessoas. Essas pessoas que são delegados nomeados pela diretoria que fazem essas fiscalizações. E o setor que cuida de administrar todo o processo a partir daí é o jurídico, que hoje é internalizado. Nós temos 6 advogados dentro do sindicato. E o que é o devedômetro? O devedômetro ele é muito interessante. Ele foi uma ideia que surgiu para mostrar para o médico onde os municípios estão em atraso de salário. Então, tem alguns municípios que estão ali figurando sempre com atrasos. E aí a gente coloca a lista atualizada
dos municípios que têm débitos. Esses débitos podem ser atualizados, né? Pode ser débito do mês mesmo, que está em atraso, vem com salários em atraso, ou débitos decorrentes dos famosos calotes, né? É muito comum, principalmente nesse período, nesse ano, por exemplo, em que vai ocorrer a mudança de gestor municipal, de prefeitura, muitas prefeituras acabam mudando de prefeito. E aí o médico fica sem receber o seu salário de dezembro e não recebe nunca mais. E o município fica ali no devedômetro, só sai quando paga a dívida. E foi uma criação de vocês? Foi uma criação nossa. É como se fosse o criação SPC de Dr. Max. E o Serasa. Não, foi uma criação, eu acho que na gestão da doutora Mayra Pinheiro, então se eu não me engano, já tem um tempo. Foi criado o devedômetro e o corredômetro, que é outro que fala dos corredores nos hospitais. Hoje em dia a gente não tem praticado muito mais o corredômetro, mas o devedômetro, ele continua. Ele é como se fosse o SPC e o Serasa dos gestores. E tem muita gente aí no devedômetro esses dias ou não? Tem. Se eu não me engano, a última atualização tinha 14 municípios cearenses em débito com os profissionais médicos, incluindo a capital. Que situação, né, doutor? Por isso que é tão difícil, né? Ser médico, atuar com tantas situações em volta, né? No entorno. Porque, como você falou, às vezes a pessoa pensa que o médico é só dinheiro. Mas, assim, quem não tem a oportunidade de fazer uma faculdade, por exemplo, privada, né? Pública, tem que ir para uma privada. Então, tem todo um gasto para você se tornar um médico, todo um investimento, né? Situações de trabalho, condições de trabalho, para que esse médico esteja preparado, né? Apto a estar ali para atender da melhor forma. Né? Porque são muitas questões em volta. Isso. E a gente não pode esquecer que o profissional médico, antes de ser médico, ele é um ser humano que tem uma família, que tem as suas despesas, que tem que se custear. E eu já enfrentei muito isso. Quando eu era recém-formado, antes de ter o meu concurso público, eu já cheguei a passar 4 meses sem receber 1 centavo na conta. E esperando vários municípios que estavam ali em débito comigo. Isso é muito ruim, porque você começa a entrar em cheque especial, estoura o limite do cartão, vai pagar a conta? Entra no rotativo e aí que se complica. A maior parte da renda do médico fica para pagar juros aos bancos. Porque quando a gente chega para o médico, a gente quer que o problema seja resolvido logo, né? Então Sim. O médico tem que estar lá. Tem que estar lá. Tem lá para passar o remédio e resolver a situação. Mas, né, o médico tem que receber bem para isso, né? Exatamente. Essa questão salarial, de uma boa remuneração, isso é muito justo. Exatamente. E o médico, ele é um cidadão brasileiro. E a gente precisa criar essa consciência do gestor público que ele precisa também ter as garantias trabalhistas que todo cidadão brasileiro tem. Por que que o país em que o cidadão brasileiro ele é reconhecido por ter direitos trabalhistas garantidos, o profissional médico está indo na contramão? Está perdendo os direitos trabalhistas, cada vez mais sendo precarizado e cada vez mais sendo colocados em vínculos que não lhe dão a menor segurança, que colocam em risco a sua família, colocam em risco a sua situação financeira. Então, é um questionamento que a gente precisa se fazer. Mas, apesar disso tudo, a gente vê muitas melhorias, não é, doutor? Com o passar dos anos, com o trabalho de vocês, com o trabalho das entidades representativas. Sim, com o trabalho das entidades representativas, a gente vem conseguindo melhorar muitas coisas. Hoje, o Sindicato dos Médicos ele tem uma conquista em questão salarial, que hoje o Estado do Ceará tem uma das melhores rendas médicas em relação a outros estados, sobretudo do Nordeste, em que o valor é bem inferior aqui aos salários do Estado do Ceará. A gente também tem conseguido diminuir cada vez mais o devedômetro. No início, o devedômetro era gigantesco. Então, os gestores têm se preocupado cada vez mais em colocar em dias. E também a questão da contratualização, que a gente consegue, muitas das vezes, negociar e trazer para o médico uma situação melhor ali nos seus contratos. E a atuação no interior também é da mesma forma, né? Da mesma forma. Se preciso for, a gente se desloca até o interior para resolver qualquer que seja a situação. A gente já foi até nos extremos do estado. Muito bem. E o que temos ainda para esse ano? Quais são as ações? Como é que está a programação ainda para 2024? Pronto, para 2024, a gente
pretende aí permanecer fortemente nas fiscalizações. A gente tem entrado em algumas negociações importantes relacionadas à rede de emergência do município de Fortaleza, mas de posse do Estado, né? Na Secretaria de Saúde do Estado. A gente tem negociado muito relacionado às emergências, temos atuado fortemente nos contratos, fiscalizando esses contratos e vamos continuar fortemente nessas demandas e, sobretudo, nas fiscalizações que têm trazido um resultado benéfico aí para a categoria médica e para a população. Muito bem. Então, tem que ter outros podcasts, viu, Bárbara? Porque o homem não para. E 17 de outubro estaremos lá juntos na festa do check-up. Muito feliz de ter vocês na nossa premiação. Vai ser uma festa linda. E muito obrigada pelo apoio do sindicato. Estou ansioso por esse momento. Vai ser realmente um momento muito importante. Eu acho que a sua iniciativa de reconhecer o profissional de saúde, de reconhecer aqueles que estão na linha de frente, que estiveram aí, enfrentaram uma grande crise sanitária mundial. Não podemos esquecer que os profissionais de saúde foram verdadeiros guerreiros e aí eles merecem que pessoas como você façam isso, né? Ele levante a bandeira deles, e isso é muito importante. Fico muito feliz, estarei ansioso por esse momento e muito obrigado mais uma vez pelo convite. Eu que agradeço, te parabenizo pelo trabalho lá no sindicato. Como falei aqui em off, você é uma pessoa muito querida, doutor. Quando viram a nossa entrevista no check-up, muita gente me mandou mensagens, né, falando sobre o seu trabalho, sobre o seu caráter, sobre o seu carinho com as pessoas, e é isso que faz a diferença, né? É muito importante, eu acho. E a festa do check-up é sobre isso. Eu fico muito feliz porque realmente é uma honra, né? É uma festa de merecimento. Inclusive, a gente fez uma surpresinha para os homenageados, que a gente está começando a colocar no programa. Domingo agora foi o Dr. Ronald Pedrosa, né? E quando eu cheguei para fazer uma entrevista normal sobre a morte do Silvio Santos, sobre a broncopneumonia, e no final a gente entrou com a surpresa e a mãe dele entrou. E ele falou, a gente colocou lá uma cartinha, você será o grande homenageado. E ele chorou, e a família toda muito emocionada. E a mãe dele falou o seguinte, em off para mim. Antes dele chegar, ele não sabia da surpresa. A mãe dele falou assim, minha filha, você não sabe. Mas um dia, nos meus mais doces sonhos, eu sonhei que o meu filho um dia ia ser homenageado. Olha. E esse dia chegou. Então, assim, todo mundo chorou. E é isso, né? É muito trabalho, são muitas lutas, são muitos desafios, salários atrasados, né? Muita renúncia. Às vezes, vocês deixam família, né? Deixam de assistir quem está perto para assistir quem vocês não conhecem. Mas precisamos honrar isso e agradecer, né? É um agradecimento de todo o Ceará pelo trabalho de vocês. Muito obrigada, doutor. Até a próxima. Até a próxima. E um trabalho que vocês continuem aí, fazendo esse trabalho com excelência, de fiscalização, melhorando as condições de trabalho desse médico, salário, porque todo mundo ganha, né? A população toda ganha com isso. Muito obrigada, tá? E até a próxima. Agradece. Até a próxima. E você, muito obrigada também. Obrigada ao Grupo CLDO e CCO por mais esse Check-up Podcast. Lembrando que todos os domingos nós temos Check-up na TV Diário para todo o Brasil, às 19 horas. E às terças, às 21 horas. Sempre com muitas matérias especiais para que você tenha saúde, não descuide também da beleza. São 26 anos no ar, eu sou quase médica, quase, porque por enquanto sou só apresentadora. Tchau, tchau.